Viva, boa tarde, sejam bem-vindos. Começa agora o debate da semana, hoje com Pedro Coelho e Miguel Silva Gouveia em estúdio e Joaquim Sousa à distância via Zoom. Boa tarde aos três. Muito boa tarde aos ouvintes da TSF. Olá, boa A tarde. última vez que este painel se reuniu aqui foi no início do mês, a 4 de abril, e desde então muita coisa aconteceu, por isso neste programa vamos abordar, como habitual, um pouco da atualidade regional, mas hoje com o foco no evento que marca a semana, a morte do Papa Francisco. Comemorações alusivas ao 25 de Abril na Madeira e pré-campanha para as legislativas do dia 18 de Maio pelo Círculo da Região. São outros tópicos a abordar, mas antes, como habitual, vamos à frase da semana, ao assunto. Um, Miguel, parece que andam a vender experiências na Booking, em tendas, nas serras da Madeira e a cobrar um pequeno balúrdio. O mais caricato ou não é que a sede da empresa fica na Rua do Sabão. Não é que eu queira escorregar para esse tema, mas é isso que nos traz hoje, ou nem por isso? Não, queria antes de mais cumprimentar o Pedro e o Joaquim à distância, cumprimentar o Ruben e todo o nosso auditório da TSF Madeira. Não, aliás, na verdade eu trazia uma frase da semana, mas esse é um tema premente e que nos deve preocupar a todos, que é um novo conceito, pelos vistos, pelo que me apercebi. Esta semana no Booking verificou-se uma nova modalidade de alojamento, que é ter um front office, uma recepção aqui no centro da cidade do Funchal e depois transferes para o Puiso para as pessoas poderem ter um alojamento em tendas. Eu não sei se aquilo foi uma brincadeira ou não, mas a realidade é que esteve no Booking e dava para marcar e permitia até colocar os dados do cartão de crédito para fazer o pagamento e a reserva. E isso é algo que nos deve preocupar a todos, porque a Madeira tem sido um destino turístico de qualidade, que procura também oferecer experiências únicas e de qualidade, mas não é este tipo de experiências, não são. Acho que temos que também salvaguardar de alguma forma aquilo que conquistamos ao longo dos anos. Mas ainda às frases da semana que eu gostaria de apontar, e tinha duas, se me permites, uma vez que tivemos 2 semanas sem cá vir, tenho uma da semana passada e outra desta semana. Da semana passada, uma vez que foi Sexta-feira Santa, e não tivemos programa, a frase tem a ver com a situação que o Procurador-Geral da República, ou o Ministério Público, anunciou de um certo, acho que foi um inquérito preventivo, foi assim que lhe deram o nome, a uma situação de Pedro Nuno Santos. E a frase que eu iria destacar era uma frase de Pedro Nuno Santos, que teve muito bem e vincou bem as suas diferenças para com o caso de Luís Montenegro, onde afirmou que quem não deve não teme e quem não teme não foge. Esta foi a frase de Pedro Nuno Santos e, ao contrário do que fez Luís Montenegro, apressou-se a expor todos os documentos necessários no site do Partido Socialista, e acho que este deve servir de exemplo para todos os políticos e todos os titulares de cargos públicos. A frase desta semana tem a ver com alguma vertigem que os políticos têm para o populismo, quase como uma traça que é atraída à luz. E eu ia destacar a frase de um dos políticos que eu considero ser dos mais populistas e se calhar até dos mais perigosos que Portugal tem, que na circunstância e refiro-me ao Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que quando o Papa Francisco faleceu, não conseguiu evitar transformar uma mensagem de condolências e de solidariedade, que seria natural e todos os políticos fizeram, mas transformou essa mensagem quase num elogio pessoal. E disse: Lembro-me como se fosse hoje das primeiras palavras que Papa Francisco me dirigiu. Obrigado pela tua resistência. Obrigado aos lisboetas.
Esta foi a frase de Carlos Moedas, o que eu acho que é de um profundo mau gosto. Tentar tirar um aproveitamento tão básico e tão evidente de uma situação que consternou não só toda a Igreja Cristã e todos os cristãos, mas na verdade todos aqueles que simpatizam e alinham por valores solidários no mundo inteiro. Pedro, que frase é que nos traz esta semana? Uma frase de Pedro Nuno Santos sobre o assunto que Miguel Silva Gouveia trouxe. Pedro Nuno Santos disse ontem que esperava que não era necessário, que não seja necessário recorrer a uma comissão parlamentar de inquérito. Eu acho que isto revela irresponsabilidade política, incoerência. Agora recuar, um governo caiu por esta arrogância e radicalismo de Pedro Nuno Santos. Ele agora parece querer recuar na existência da CPI, contribuir para a queda de um governo democraticamente eleito e também de alguma imaturidade, porque agora é revelador que a crise foi desencadeada sem necessidade, algum oportunismo eleitoral, tendo em conta as sondagens recentes, quer uma manobra tática, no fundo, para evitar alienar alguns eleitores moderados durante a campanha. Por outro lado, também Pedro Nuno Santos parece agora resolver o seu problema, se é que é um problema, um taticismo, não é? Porque há uma investigação preventiva em curso e exigiu meses, agora parece que quer resolver o seu assunto numa semana, quando exigiu meses e semanas para Luís Montenegro. Portanto, revela efetivamente alguma imaturidade, alguma falta de credibilidade e costuma-se dizer, o povo costuma dizer que fazem cá se pagam. Eu só queria lembrar aqui o Pedro, que acho que é de todo desadequado e até com alguma desonestidade intelectual colocar as duas situações no mesmo Não conheço, patamar, não até conheço, porque esta não conheço. situação de Pedro Nuno Santos já foi E não sei se arquivada não sei, há 2 anos. O próprio procurador do DCAP do Porto, o DCAP do Porto arquivou Miguel, esta situação há eu não 2 anos sei se são atrás. iguais ou são diferentes, eu acho que Não, eu percebo que o as duas PSD não fazem, queira acho que as fazer, duas não fazem sentido. queira A tentar questão fazer com que sejam iguais. é que Mas Pedro não Nuno sabe, Santos, não sabe. quando teve esta situação, vários responsáveis do Partido Socialista insurgiram-se contra a Justiça e contra o Ministério Público. Portanto, o PSD na altura, Luís Montenegro, Isso é, não Pedro. teve. Não, isso é Estamos a público, falar por de isso são casos jornais. pessoais, não estamos a Não, falar de não, alguém estamos a que falar. usa a sua influência política para receber Miguel Silva Gouveia, avanças a de, questão. de entidades que Tu, têm concessões tu públicas conheces o processo, milionárias, tu conheces o processo melhor como do é o que eu, caso parece, do casino. já decretaste a sentença. O importante aqui é que Tu que estavas a passar sentenças, caiu um não é? governo por uma comissão parlamentar de inquérito que foi pedida pelo Partido Socialista, em que, para esclarecer um assunto, e todos os assuntos foram esclarecidos pelo seu Primeiro-Ministro, eram precisos Ainda bem que meses. assumes isso. Eram precisos meses. Ainda bem que assumes isso, que o Quando governo acontece o caiu contrário, por causa da Comissão não, Parlamentar de Inquérito. pedida pelo Partido Porque Socialista. Agora, o Primeiro-Ministro teve medo de questão, responder nessa comissão e o Sr. Primeiro-Ministro deu os esclarecimentos todos, eu estava lá presente roeu a na corda. Assembleia. O que acontece agora, e os madeirenses importantes têm que saber, é que, quando é o contrário, a postura responsável e pragmática de Luís Montenegro foi uma, Mostrou os documentos todos. e a Mostrou os documentos postura todos em de público. Pedro Nuno Santos foi virar-se contra a Justiça, criticar o procedimento Não, não, e não. agora, afinal, já nem é preciso uma comissão parlamentar de inquérito. Quer dizer, há um mês atrás era preciso a comissão parlamentar. Agora, afinal, espero que não seja necessário. Portanto, Não, vai ser necessária alguma uma coisa. comissão parlamentar de inquérito. Ele Então, disse que se continuar a não ser esclarecido, não, vai pedir logo no princípio da próxima legislatura. certamente não ouviste aquilo que eu ouvi ontem. Ele provavelmente o que está a considerar é que, como vai ganhar as eleições e o Pedro e o Luís Montenegro vai perder, vai sair das funções públicas de Luís Montenegro e pode se dedicar a 100% às suas avanças com empresas concessionárias do Acho que Estado. esse discurso Vamos falar de eleições mais, diz muito pouco mais à sobre ele. frente. Antes disso, Joaquim, perguntar desde logo qual a frase escolhida para esta semana. Bem, antes de mais, boa tarde a ti, Ruben, Miguel, Pedro, boa tarde a todo o auditório da TSF. Eu esta semana escolhi duas frases de André Ventura. Em primeiro lugar, a reação de André Ventura à morte do Papa, onde este, numa lógica populista e tentando aproximar-se do elemento emocional da população e reparando a grande aceitação que o Papa Francisco tinha tido, contradisse tudo o que tinha dito anteriormente relativamente ao Papa Francisco.
recordando que ele anteriormente tinha referido que o Papa Francisco era uma pessoa perigosa para o cristianismo, estava a prestar um mau serviço ao cristianismo, pertencia à esquerda revolucionária, e nesse sentido era um europeu marxista portanto, fazia tudo aquilo que era mau para a Igreja Católica. E quando, na sua reação à morte do Papa, veio referir que era um dia de tristeza e sofrimento para os cristãos do mundo inteiro. E o Papa Francisco deixa uma marca inspiradora de proximidade e simplicidade que a todos tocou profundamente. Uh, Sempre me custa, e acho que é preocupante para uma sociedade, quando aqueles que desempenham cargos públicos aproveitam-se de momentos de comoção coletiva para fazerem a mais baixa política. E depois também o mesmo André Ventura, que se calhar já não sabe hoje a diferença entre aquilo que é uma postura de Estado e a postura de baixa política, numa entrevista veio dizer, considerando-se um pobre coitado que morava num apartamento de 30 metros quadrados e não tinha condições, portanto, ao contrário da doutora Mariana Mortágua, que morava num palacete. Isto não é correto. O período de campanha que atravessamos deve ser um período de esclarecimento daquilo que cada um dos partidos defende e não apenas um mero jogo de retórica, como tem sido feito por este partido de extrema-direita, que, bem, não é extrema-direita, eu diria que é por este partido populista que vai a todas e diz aquilo que entende que mais facilmente cola a um determinado tipo de eleitorado, seja ele de índole religiosa ou então colando-se ao sofrimento de algumas das pessoas, neste caso das pessoas que vivem com dificuldades, eh, com o problema da habitação em Portugal. Muito bem. Uma das frases que o Joaquim escolheu, e inclusive o Miguel, incidiu ou está relacionada com a morte do Papa Francisco, que é o primeiro tema deste debate. Uma morte que representa um momento marcante para a Igreja e para o mundo. No contexto local, também, porque a Madeira é tradicionalmente muito ligada à fé cristã. A pergunta que eu lanço é tão simples quanto esta. Que legado deixa Francisco? Bom, se me cabe a mim ter a primeira resposta, ou o primeiro a falar sobre este tema, que é um tema que ainda está muito à flor da pele, algo que ainda sentimos como muito presente. O Papa Francisco teve quase 10 anos de pontificado. E seguiu-se um processo pouco comum, que foi a substituição de um Papa que pediu para sair, Papa Bento XVI. E Papa Bento XVI, sendo um estudioso, foi um Papa muito conservador. Procurou também um pouco, quase ao contrário de quem lhe antecedeu, João Paulo II, que era um Papa liberal, um Papa que fez, se calhar, pela Igreja e pelos valores cristãos pelo mundo, o que muito poucos Papas fizeram. Bento XVI recentrou-se muito mais numa ideia de teologia conservadora, numa ideia, pronto, dos princípios conservadores. E Bento XVI, aí, quando surge. E é preciso lembrar que Bento XVI, não, Papa Francisco foi o segundo cardeal mais votado quando Bento XVI foi eleito Papa. O Papa Francisco acabou por ser uma inflexão em prol da gênese do próprio cristianismo. O Papa Francisco teve a coragem de defender muito daquilo que está nos ensinamentos originais de Jesus Cristo. E não queria, obviamente, transformar um programa de debate da semana em algo assim muito teológico ou espiritual, mas essa é a verdade.
e isso fez com que muita gente se sentisse quase que ofendida. Ainda há pouco ouvimos o Joaquim a citar André Ventura, que se sentia ofendido e dizia que o Papa era quase um comunista, era marxista. Ele estava a defender os ensinamentos de Jesus Cristo, o que está nos Evangelhos. E isso Mostrou-se parece sempre contra o neoliberalismo, por exemplo. contra. É verdade que o E um Neo, ambientalista, um homem das ele era um pessoas. homem que colocava o ser humano no centro de toda a atividade. E nesse sentido é preciso perceber que o neoliberalismo acaba por desumanizar os mercados, a sociedade, a nossa forma como nos relacionamos. E quando Papa Francisco professa o amor por todos, Todos, ele, todos, todos, todos. como ele disse nas Uhum. Jornadas da Juventude em Lisboa, e ele até ao fim deu um exemplo de que foi incapaz de fechar a porta a quem quer que seja. E isso fica bem plasmado na sua última audiência, Com J.D. que Vance. foi com J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, que foi bastante crítico na sua carreira política para com a Igreja Católica e para com este padre, para com este Papa em particular. E ele, nos seus momentos finais, não quis fechar a porta a ninguém e até uma pessoa que era um dos principais detratores abriu. Eu acho que este é um exemplo que nós deveríamos nos inspirar para as nossas relações pessoais, as nossas relações políticas também, porque na verdade, se colocarmos o ser humano em primeiro lugar e professarmos o amor, eu acho que estamos a seguir o legado que Papa Francisco nos deixou. Procura de consenso enquanto foi vivo. É determinante saber escolher bem o próximo Papa, tendo em conta o caos em que está mergulhado o mundo. Sim, uma palavra para o extraordinário legado do Papa Francisco, um homem que tinha um compromisso enorme com os mais vulneráveis, sobretudo um foco com os mais pobres, com os migrantes, com os sem-abrigos, no fundo com aqueles que são marginalizados. Era um homem de uma ação concreta, mais do que o discurso, era um homem da ação, um homem que o seu pontificado foi marcado pela importância da justiça, um homem também que não se limitou às palavras, Abrir caminhos. criou fundos para os refugiados, denunciou também o tráfico humano, visitou prisões e campos de refugiados. Era um homem que procurava consensos, o seu espírito de reconciliação era permanente. Era um homem simples, com muita empatia, muita coragem reformista, sobretudo na questão financeira, na transparência financeira do Vaticano. Aliás, diz que chegou a afastar um cardeal responsável pelas finanças do Vaticano. Teve um papado no momento mundial de crise, de pandemia. E enfrentou de frente, sem fugir às questões Claro. dos escândalos sexuais da Igreja Católica, Uhum. fê-lo com toda Pois, a frontalidade. muito bem. E no mundo em crise, com a pandemia, com guerras, falava sempre de esperança, né? Esperança, temos que ter esperança, fé, muita solidariedade, e portanto a marca, o legado extraordinário e ficará para sempre na nossa memória. Relativamente ao futuro Papa, foi essa a pergunta. Sim, sim. E isso é determinante, essa escolha, tendo em conta o trabalho que Francisco fez em gerir consensos. Às vezes parece que o Papa passa um pouco ao lado, mas é a figura muitas vezes central, se calhar, nessa mediação. Essa escolha não é nossa. Sim. Se fosse nossa, acredito que seria madeirense, e teria 59 anos e era natural de Lisboa. Essa era a nossa Sim, sim. vontade. Vamos aguardar para que é uma hipótese. Uhum. Não sei se isso Ele será não uma é hipótese. favorito, Mas mas está na base. também se costuma dizer que Muito novo, é muito novo. de quem entra no conclave Papa, Que entra Papa, sai cardeal. cardeal, ou seja, os favoritos normalmente nunca chegam a Papa. Portanto, E ainda por cima Vamos ter agora, fé, vamos ter até já há Mas apostas e mas tudo. há quem diga que há aqui algumas lógicas que não são factuais, mas há quem diga que é assim que funciona, que quando temos um Papa da Europa, depois temos um Papa da América Uhum. Latina, depois temos um
um Papa da África, pá, não sei se é assim que funciona. Também há a lógica do Do conservador e o. conservador, Mais exatamente, conservador e outro mais e liberal, liberal, mais progressista. Progressista. que aguardar. Uhum. Uh, Joaquim, o que é que tem a dizer sobre o legado do Papa Francisco? Passamos aqui um pouco em revista essa questão. Também perceber se o próximo Papa terá um papel determinante na gestão de conflitos e de consensos, e também uma opinião sobre se seria assim tão importante para a Madeira depois de Cristiano Ronaldo. Tolentino colocar a ilha no mapa. Sem dúvida, sem dúvida. Até pela sua grandeza. Eu vou um bocadinho aqui contra a corrente, embora devo-vos dizer que sou um profundo admirador do Papa Francisco, mas vi a eleição deste Papa à data com uma grande preocupação. Uh, Logo à partida, até porque pronto, eu sou casado em segundas núpcias e por isso e sou católico e nesse sentido havia aquela ideia pronto, os divorciados não poderem comungar e efetivamente era uma coisa que não fazia, tinham feito com João Paulo II, com Ratzinger e acabei por não fazer com Francisco e portanto comecei por o mandato deste Papa com algum tipo de desconfiança, assumo. Agora, também assumo que logo no seu momento de apresentação, fiquei com uma ideia simpática dele quando ele disse que era um Papa que vinha do fim do mundo, que o foram buscar ao fim do mundo. E depois, pelo facto da sua primeira ação, como o Pedro aqui já referiu, da sua primeira ação ser exatamente ir a Lesbos, por causa da questão dos migrantes, na época em que o Mediterrâneo estava transformado num autêntico caixão. E, portanto, a sua proximidade com as pessoas, com aqueles que sofriam, longe daquilo que tinha sido o papado de Ratzinger, portanto, Bento XVI, que era um teólogo, um teórico, era alguém que estava fechado no gabinete, nos aposentos papais, que eram aposentos reais e opulentos, e Francisco escolheu viver entre os seus numa lógica de simplicidade. Era um homem que andava pelas ruas de Roma e ia de encontro às pessoas. Ou seja, pegando nas palavras do Miguel, é alguém que procurou voltar à ideia original de Cristo de estar junto dos fiéis. E assumo que me tocou profundamente ao longo dos seus 12 anos de papado o facto de ele ter sido alguém que procurou integrar pessoas como eu, portanto, aqueles que eram casados em segundas núpcias e que estariam afastados da igreja, e ele dizia que nós éramos tão importantes como todos os outros. Assim como me tocou profundamente e acho que a todos nós, cristãos e católicos, aquela missa que ele proferiu a quando do Covid-19, com a praça completamente vazia e ele, um homem só, a carregar os problemas do mundo. E foi isso que penso que Francisco, um dado momento, quis fazer. Dar ao grande capital a mostra que não precisávamos, e ele era um homem que detinha todo o poder da Santa Madre Igreja, portanto é imenso, e ele vivia na casa de Santa Marta, onde viviam os outros vigários que iam a Roma. Ele comia com os funcionários, ele era um homem igual aos outros, entre pares, era um peregrino na terra, e assumo que era o discurso em que ele diz que era um mundo menos frio e mais justo. Realmente foi um discurso tocante, o discurso das Jornadas da Juventude, quando ele diz que a Igreja é para todos, todos, todos. E é nesses todos estávamos efetivamente nós todos. E parecia que ele nas suas homilias nos queria abraçar, e acho que teve aquele aparecimento depois dos 28 dias no Hospital de Gemelli, em que ele regressa, vai domingo à praça e quase que se despede dos fiéis, e no dia seguinte, logo de madrugada, acaba por partir para a casa do Pai. É realmente um Papa que marca e marca profundamente pela sua ação abrangente, pela sua ação verdadeiramente humana e ecuménica. Relativamente ao próximo Papa, lá está, é assim, como também já foi aqui recordado, que entra Papa sai Cardeal, Tolentino Mendonça é um dos intelectuais da Igreja,
é um dos homens bons da Igreja. Dizem os especialistas que tem um problema grave, a idade, é muito jovem, aos 59 anos. Agora, realmente seria extraordinário para a Madeira, para Portugal, e representaria, perdoem-me, realmente teríamos que olhar, o mundo teria que olhar para os portugueses e pensar quem é que são estes tipos que da Ocidental para a Lusitana teriam o secretário-geral das Nações Unidas, teriam Ronaldo, teriam o Papa. Realmente somos um povo com múltiplas valências e capacidades e estamos todos a torcer para que, quem sabe, pudéssemos ter um progressista como Tolentino Mendonça, como o próprio próximo Papa. Hum, Eu ainda não sim, sei se sim, vais sim, passar Miguel. do tema, eu gostava de falar ainda sobre um pouco daquela dos desafios que eventualmente o próximo Papa terá para enfrentar na verdade nós temos um problema que está a crescer no mundo, o problema da intolerância, o que se vê e que se sente com a forma como lidamos com os estrangeiros, com os refugiados, com os imigrantes. E isto é algo que está um pouco por todo o mundo a se sentir, desde os Estados Unidos, a América Latina, aqui em Portugal também, na Europa já se começa a verificar também este tipo de sintomas. E muitas destas intolerâncias têm um vínculo religioso. E acho que o próximo Papa será fundamental, a ação desse Papa, para o aumentar a clivagem entre profecias, entre fés, ou, por outro lado, seguir o legado deste Papa E e aproximar. aproximar e procurar estabelecer pontos e diálogos. E nisso que acho que não haveria melhor, obviamente, que um Papa poeta para poder derrubar muros e criar estas ligações, estes pontos. Fica esse desejo. Por cá, a Assembleia Legislativa da Madeira manteve a sessão solene do 25 de Abril, mesmo após ter sido decretado luto nacional pela morte do Papa. E isto, obviamente, já estou a mudar de assunto. Há quem critique, há quem aplauda, mas a verdade é que o Estado é laico, ou seja, significa que não há religião oficial. Portanto, foi a decisão certa manter as cerimónias aqui na Madeira, tanto aqui na Madeira como na Assembleia da República. Sim, eu acho que o 25 de Abril não fere em nada. Na verdade, estaremos a falar de uma revolução que nos trouxe a liberdade, que nos trouxe a possibilidade de exercer a nossa liberdade de expressão e a nossa liberdade também de fé. E, e acho que não há nada que possa colidir com a reserva que cada um de nós tem, nomeadamente os cristãos e os católicos, Uhum. sobre essa matéria. Havia a questão de estar a ser cumprido o luto nacional e quando assim é, pode estar previsto não haver este género de cerimónias. Sim, eu acredito que se fosse um festival ou um concerto ou alguma coisa Uhum. aí, mas estamos a falar de cerimónia, de sessões solenes que vão acontecer na Assembleia da República e na Assembleia Legislativa da Madeira. Infelizmente, não acontecerá mais uma vez na Assembleia Municipal do Funchal, como vinha sendo o hábito, por decisão do atual Executivo neste mandato. Uma posição da Mas qual discorda. uma posição, obviamente, que discordamos, porque desde 2014 fizemos questão nos últimos dois mandatos, durante 8 anos, assinalar com uma sessão solene o 25 de Abril, onde todos os partidos com assento na Assembleia Municipal Tinham voz. tinham direito a usar Uhum. da palavra. Neste momento há um entendimento completamente absurdo de que o 25 de Abril não é uma data para se falar de política, ou que não é uma data para os partidos políticos. Portanto, o 25 de Abril é efetivamente não é um feriado religioso, não é um feriado onde se celebra precisamente uma revolução que nos trouxe a liberdade. Se isto não é algo profundamente político, não há mais nada político em Portugal. Portanto, se há data em que se deve falar
dos valores que conquistamos em Abril, do direito ao voto, do direito ao Serviço Nacional de Saúde, do direito à educação gratuita para todos e universal, do direito à habitação, tudo aquilo que nos trouxe a Constituição e o 25 de Abril, é precisamente neste dia. É neste dia que se deve fazer um balanço e avaliar a forma como estamos a cumprir os ideais de Abril. Se calhar alguns terão um saudosismo do dia 24 de Abril e gostariam de não o celebrar. Mas outros, como eu, onde me incluo, cultivo profundamente estes valores de Abril e acho que devem ser aprofundados e devem ser corrigidos para que nunca se perca aquele ideal original. Pedro, basta a sessão solene da Assembleia Legislativa da Madeira, não deve de haver sessão na Câmara Municipal do Funchal. Já é Essa é suficiente uma no posição do Parlamento. Miguel. O Miguel quer. Fui presidente, fiz parte de uma variação que tinha essa política. Acho que a Assembleia Legislativa da Madeira representa todos os madeirenses, inclusive os funchalenses, e, portanto, é comemorado. E o Executivo atual da Câmara Municipal está legitimado pela população e decidiu não. Onde é que vai estar amanhã? Onde é que vai estar amanhã? E decidiu Não vai estar na Assembleia da e na República altura, que representa os portugueses, que inclui na também altura- os madeirenses. não, mas nós madeirenses. Parece a tua lógica, Não, como se assinala na Assembleia da República, na Madeira não se devia assinalar. Não fiz que disse, não fiz Não, que estou disse. a usar a mesma não. lógica que tu usaste para que no Funchal A tua lógica é diz que diferente é, da minha. se na Madeira se assinalam, no Funchal não se deve. Isso é que esta variação de 2013, 21 foi uma variação, aliás, que gostava de fazer de coisas diferentes. Tanto fez diferente que em 21 perdeu as eleições. E, portanto, é preciso respeitar aqueles que estão agora e as perdemos, pessoas que tomam. queres ver? Também. Perdemos as eleições porque celebramos Abril. Mas eu estou a dizer É isso. isso. Não é isso. Perdemos as eleições porque celebramos Abril. Tu hoje estás um bocadinho fervoroso, não é isso que o. É o 25 de Abril. É O 25 de Abril tem. É o seguinte, a verdade é que nós, mudando de assunto e da máquina fria, estamos em luto nacional. Mas foi uma decisão do Presidente da Assembleia da República e da Presidente da Assembleia da Ainda assim, Madeira. desculpe interrompê-lo, a Rubina Leal pediu contenção nos discursos. E na Assembleia da República a sessão irá iniciar-se com a leitura do voto de pesar pelo par do Presidente da Assembleia, que vai ler o voto de pesar pelo falecimento de sua santidade, o Papa Francisco. Os partidos políticos terão 6 minutos e a deputada única do PAN terá 3 minutos para fazer uma intervenção. Aqui são mais. Lá, os dados que tenho são estes os tempos. Eu acho que o 25 de Abril também deve ser comemorado. É uma data histórica, é a liberdade, é a democracia. O 25 de Novembro, na minha ótica, também devia de ser feriado, porque é, no fundo, a consolidação da democracia, porque se nós não tivéssemos o 25 de Novembro, se calhar hoje éramos uma Coreia do Norte, e com o comunismo e tudo aquilo que nós sabemos que o comunismo faz por este mundo fora. Mas que agradecer ao Mário Soares pelo 25 de Novembro. No 25 de Novembro teve figuras marcantes, nem a de esquerda, O nem Pedro a já de teve a oportunidade de recordar essa data enquanto autarca promoveu a iniciativa. Quando autarca, eu comemorava o 25 de Novembro e não comemorava o 25 de Abril, era uma opção nossa. Mas porquê que se comemoravas na Assembleia Legislativa da Madeira? Por acaso não. Por acaso, durante muitos anos na Assembleia comemorou-se o 25 de Novembro, depois deixou-se de comemorar e nós, quando entramos no nosso mandato, nós comemorámos e convidámos várias pessoas para falar um pouco da história dessa data. Agora parece-me que desde o ano passado a Assembleia Legislativa da Madeira voltou a comemorar o 25 de Novembro, mas acho que sim, acho que deve ser comemorado com o recato e com os discursos políticos que também devem ser da responsabilidade dos partidos políticos, que têm liberdade para isso, mas é sobretudo marcar uma data que foi histórica num dia de luto nacional, mas obviamente com uma grande referência à sua santidade do Papa Francisco. Joaquim, apesar da morte do Papa, concorda com a realização da sessão solene de 25 de Abril? Concorda também que deve de haver contenção nas palavras durante o discurso? E já agora, para aproveitar a embalagem, se concorda ou não com a realização, neste caso com a não realização de sessão solene na Câmara Municipal do Funchal? Bem, obviamente que acho que, até porque acho que uma coisa e outra são muito próximas. O Papa Francisco era um homem
das pessoas, era um homem da liberdade, era um homem da melhoria da condição de vida, era um homem que defendia a democracia e ele teve muitos problemas na Argentina com esse problema. Aliás, com a ditadura, mas agora também com Milei, que claramente disse que que não era uma pessoa que ele, em termos de pensamento, se enquadrasse muito, e por isso mesmo acho que comemorar Abril e a qualidade de vida, a melhoria da qualidade de vida que os portugueses tiveram em função de tudo aquilo que Abril desencadeou, é também ao mesmo tempo enaltecer aquilo que o Papa Francisco defendia ele próprio, enquanto não só enquanto sumo pontífice, mas também enquanto cidadão. Relativamente à questão da Câmara Municipal do Funchal, recordo que sou deputado municipal e que estou completamente nos antípodas em relação àquilo que a senhora Presidente da Câmara decidiu. Quando o Sr. Presidente da Câmara refere que não se trata de um momento para intervenções políticas, se estas não são para ser feitas no 25 de Abril, na comemoração do 25 de Abril, que nos trouxe até aqui, nos últimos 50 anos, com as melhorias que tivemos, então quando é que serão para ser feitas? Uh, Parece-me, muito honestamente, que não se festeja ou não se recorda a liberdade em ambientes fechados, em ambientes de gabinete, declamando em vez de refletindo. Porque a pergunta que se coloca sempre é que se nestes momentos, sejam eles o 25 de Abril ou o 25 de Novembro, que são dois momentos importantes para aquilo, para nos trazer onde nós chegamos hoje, se estes dois não são dois momentos para refletirmos sobre o mundo em que hoje temos, a sociedade que nós temos, onde as políticas extremistas, com múltiplos interesses, onde o ódio, onde o populismo, onde a demagogia esmagam os povos, onde a pobreza se torna uma coisa assustadora e o enriquecimento descomesurado também hoje atinge números que nunca ao longo da história o mesmo aconteceu. Os mais ricos hoje, 1% mais ricos nos Estados Unidos, são mais ricos que quase 100 países. Isto é impensável, é uma coisa que não é compaginável. E se abril e novembro nos trouxeram algo, foi a melhoria da qualidade de vida das nossas populações. O nosso povo hoje vive muito melhor do que vivia, garantidamente, no dia 24 de abril de 74. Agora, parece-me que há aqui nesta questão da Câmara Municipal do Funchal uma inversão relativamente àquilo que é a ideia de Abril. As primeiras eleições tiveram a participação de 92% dos portugueses. E essa participação só é possível porque se vivencia a liberdade e a democracia. Quando se fecham as casas que a democracia abriu, não estamos a prestar garantidamente um bom serviço à população. Eu recordo o momento em que o Pedro decidiu, em Câmara de Lobos, o executivo do Pedro decidiu relembrar o 25 de novembro, e eu, na altura, quando me perguntaram, eu disse exatamente: é importante abrir e falar, refletir e pensar. Quando, neste mandato, a atual variação da Câmara do Funchal decidiu fechar as portas às comemorações de Abril, entendo, que foi verdadeiramente um mau sinal e um mau serviço que é prestado à democracia e à participação de todos. Relativamente à pertinência das mesmas, entendo que, e isso nota-se muito, reparem, naquilo que é também a política internacional, onde as pessoas, na realidade, acabam por saber mais por alguns vídeos que veem no TikTok e em redes sociais daquilo que foram os acontecimentos marcantes da nossa história, do que ouvirmos os nossos representantes, ouvirmos aqueles que têm o compromisso com a sociedade de defender a democracia e a liberdade. Eh, Ficou só por responder se deve haver ou não contenção nos discursos. O governo disse-nos isso mesmo, e acho que o governo aqui teve bem, o governo nacional, quando mantém a parte protocolar e cancela, ou melhor, adia neste caso, a parte festiva. Acho que o país está de luta, há uma situação de luta nacional, portanto não me parecia de bom tom que tivéssemos ali depois saída de contenção dentro da Assembleia com os discursos e depois viéssemos para a rua em tom de folia. Portanto, até por respeito pela maior parte da população portuguesa, que tem uma matriz cristã, católica, e nesse sentido acho que teve bem o governo
mantendo as cerimónias, parar a parte festiva, adiar, neste caso, a parte festiva. Muito Até bem. porque Papa Francisco, aquilo que nos ensinou, e acho que todos nós aqui partilhamos, foi precisamente que precisamos de ter, de passar das palavras à ação, precisamos de ter coragem, Exatamente. de ter liberdade. E liberdade não é liberdade, de cabeça baixa e liberdade subjugada, é liberdade efetiva daquela que se sente e que se diz o que se pensa. Portanto, essa tentativa de contenção, na verdade, eu penso que o que estaria a ser sugerido era mesmo que as pessoas se calassem, mas Abril não permite o Não foi silêncio. nada disso. O Miguel hoje está incrível. Quer dizer, quando o regimento da Assembleia e o dia da sessão transmite aos partidos um tempo, obviamente os partidos são livres de usar esse tempo como quiserem. Agora, o que foi pedido, e acho bem, é que, tendo em conta o dia e tendo em conta o Sim, luto sim. nacional, Mas o que é se que quer respeitasse. dizer isso, Não, contenção? é contenção. É não critiquem, é? Não, É que contenção. calem-se. Claro que não, se não fosse Usem o tempo se para. fosse para se calar, não tinham tempo. Ninguém está 3 minutos ou 4 minutos calado no Mas púlpito. Miguel, certamente não vamos cantar o Grande La Vila Morena, nem vamos estar ali num ambiente. Claro, Epá, contenção, aquela contenção que vai existir nas ruas, a parte festiva que não vai existir, também tem que haver alguma contenção na Casa da Democracia, neste caso, nos discursos na Assembleia Legislativa Eu de acho que Madeira. é Acho que é isso. desnecessário porque Essa foi quem é eleito e quem representa os madeirenses e os portugueses nas duas casas da democracia, os funchalenses não terão representantes seus a falar em sessão solene, hum, mas os portugueses e os madeirenses, os seus representantes, saberão com toda a maturidade política aquilo que podem e devem dizer claro que sim, mas nestes. esse não. Miguel, deixa-me recordar-te uma frase do Papa Francisco, já que estamos nesse campo. No caminho da vida, como em todos os caminhos, aquilo que verdadeiramente conta é não perder de vista a meta. E nós não devemos perder de vista o princípio basilar que é a democracia, que é a liberdade. E isso é importante. Lamento, acompanho o teu lamento relativamente à questão da Câmara do Funchal. Agora, compreendo também que não haja, e já em sessões anteriores vimos algum tipo de circo no Parlamento, aliás, se calhar por Chega, que em sessões anteriores até andou para lá com cartazes e outras coisas, que haja bom senso e contenção no Parlamento. Acho que Pedi José conta Pedro Aguiar do Branco, Parlamento Regional, não me lembro do Chega aqui na Madeira de fazer esse tipo. não, no Parlamento Nacional, no Parlamento Nacional, alguns circos que eles para lá fizeram, que haja contenção. O pedido de contenção foi aqui, foi na Madeira. Muito bem. Sim, mas a nível nacional houve contenção. Lá está a contenção. Aqui a doutora Rubina faz como entende. Lá o governo definiu e definiu bem o que é que havia a fazer. Muito bem, fechado o capítulo do 25 de Abril, o programa está a ser gravado, os discursos vão-se ouvir esta sexta-feira e, como tal, não podemos fazer as nossas leituras, mas continuamos na política e para falar da pré-campanha para as eleições legislativas marcadas para 18 de maio, e sei que o Miguel tem um compromisso. Por isso vou começar por si, para que também, se for da sua vontade, já se ausentar. E coloco a questão da seguinte forma, porque esta semana também fica marcada pelo regresso do líder nacional do PSD à Madeira, e surgindo ao lado de Miguel Albuquerque, depois das ausências nas últimas legislativas nacionais e nas últimas regionais. É uma reaproximação política, na sua, na sua opinião, e perguntar também, do lado do PS, acredita que Pedro Nuno Santos, depois da catástrofe que foi o resultado do PS nas últimas regionais, vai vir à Madeira fazer campanha ao lado de Paulo Cafofo, já depois de publicamente ter, de certa forma, criticado esse mesmo resultado? Bom, em primeiro lugar, eu acho que aquilo que se verifica nestas eleições, sendo eleições legislativas nacionais, eu vejo com naturalidade que os líderes nacionais, que os candidatos a primeiro-ministro, passem por todo o país. E a Madeira ainda faz parte de Uhum. todo o país. Portanto, é natural que passem por aqui. Agora, o atual primeiro-ministro, ou o primeiro-ministro em gestão, Atual e futuro.
O futuro a Deus pertence. E ao Isso não povo, se e ao sabe. povo que decida. A não ser isso. Só no dia 24 de Abril, só antes da Revolução, é que já se sabia quem ganhava Claro, claro. de véspera. Claro. Em Portugal, eu quero crer que ainda não chegamos a Mas isso é o meu essa. desejo, quando disse atualmente, é o meu Ok, desejo. ok, está bem, tá bem, ok. Eu vou interpretar como tal. Hum, Portanto, eu ia dizendo, é natural que venham à Madeira todos os líderes, portanto, Pedro Nuno Santos é natural que também venha à Madeira para fazer a sua apresentação, tem um programa eleitoral para apresentar e, tanto quanto percebo, vai passar por todos os distritos e pelas regiões autónomas para fazê-lo. Luís Montenegro, igual, esteve cá, nem faria sentido não vir à Madeira. Mas durante a campanha já deixou E no ar a vai, ideia de que não vai. veio primeiro com a lógica de passar férias, a ver se Sim, seria sim. bem recebido, penso eu. Pelos vistos gostou daquilo que viu aqui na Madeira e vai decidir ficar mais uns dias para Essa fazer, maldade. para fazer. Essa maldade. Desculpe, não, eu li no Diário de Notícias que ele vinha passar férias da Páscoa à Madeira. Não sei, acho que é factual, toda a gente reconhece isso. E aproveitou para avaliar, para sentir o pulso ao PSD regional e, pelos vistos, gostou daquilo que viu e parece-me que vem mais uma vez ainda, pelo que li, ainda virá mais uma vez em campanha. Pronto, mas isso é normal. Eu penso que o André Ventura também virá cá, virá o Rui Tavares do Livre, virão todos virá também a Mortágua do Bloco. Portanto, é natural que todos passem por cá e todos tenham uma palavra a dizer aos madeirenses. Mau seria se não o fizessem, porque a Madeira tem sempre muitas questões com a República e para serem resolvidas, e acho importante ouvir de viva voz os potenciais primeiros-ministros ou aqueles que se candidatam a ser primeiros-ministros, nomeadamente sobre as matérias que são tradicionalmente questões com a República. Mas nas regionais levanta-se muito a bandeira da autonomia, que não é preciso os líderes nacionais virem cá. Pois, isso é uma questão, acho que é mais eleitoralista ou taticista do que real, porque na verdade nós temos que reconhecer que precisamos da República para continuarmos a ter uma sociedade próspera aqui na Madeira. Nós, Para que nos resolvam os dossiês para que resolvam os pendentes, não? dossiês e que mandem para cá financiamentos para o novo hospital. É uma questão de dinheiro. Para o Miguel é uma questão de dinheiro. Não, autonomia é uma questão de dinheiro. Ainda Para esta si, semana sim, mas dinheiro. também é Não uma é. questão de dinheiro. Não é, Também é não. uma questão de dinheiro. Ainda há pouco, ainda é. esta semana a gente volta sempre a falar do mesmo. Quando se fala da República é o ferry, okay, é dinheiro para lançar um concurso para o ferry. Lei das É a lei das finanças regionais, regionais, porquê? Porque é mais dinheiro Não para a é mais- Madeira. Não é necessariamente. sobre sistemas de É os sistemas de saúde, porquê? Porque é preciso mais dinheiro. Na prática, a nossa relação com a República Não é dinheiro. acaba quase sempre por bater no dinheiro. É sempre uma questão de dinheiro. E a verdade é que precisamos efetivamente de ser financiados porque somos uma região periférica, somos uma região insular e isso em si acarreta custos custos de vida mais elevados e por isso que nós precisamos de ver esses dossiês resolvidos. A realidade é que neste ano que tivemos o PSD no Governo da República, nada foi resolvido. De certeza que o Pedro terá aqui a sua lição bem estudada e há de dizer algumas coisas que foram prometidas e que até foram votadas, mas na prática não foi nada ainda resolvido, que eu continuo a pagar para, por exemplo, o subsídio de mobilidade, continuo a pagar para adiantar o dinheiro e não... E pagas mais ou pagas menos agora? Continuo a pagar o mesmo. Ah, é? É que não tens viajado Pago- agora? Pago mesmo, pago mesmo. É que não tens viajado? E depois é que vou receber o Não, reembolso. mas é que Mas o que prometeste mas- aqui neste programa foi mas, íamos só pagar mas 80 a maioria dos não, madeirenses que 80. viajam paga menos. Tu pagava há um ano atrás. Não, adiantam Não, mas todos, pagam como na menos, mesma. pagam menos. Adiantam todos. Sim, mas pagam menos. Mas nessa promessa. Mas é verdade ou não é A verdade? promessa é essa Não, agora. mas é verdade ou não é verdade que pagam A menos? promessa é essa agora. Não, mas e pergunto se é verdade ou não que as pessoas pagam menos agora. Eu ainda não paguei. Não viajar? Ainda não recebi o reembolso. Não queres. Ainda não recebi queres o reembolso, sem, porque- sem viajar. Os CTT que foram privatizados pelo PSD normalmente têm umas regras que têm que ser. Muito bem.
A opinião muito bem. dissonante tem o Pedro e é por isto que também, Pedro, obviamente, também é um debate. sustenta o Governo da República. Não. Agora, quem via este Pedro e quem viu o Pedro de há 2 anos que aqui rasgava as vestes quando na altura António Costa não resolvia os assuntos com a Madeira, a verdade é que ele está lá há 1 ano e nada daquilo que ele pediu ou que pedia antes foi resolvido. Mas de certeza que quando apresentarem o programa vai lá constar tudo. Até podem apresentar o mesmo, porque no final há uma questão que distingue este discurso do PS, penso que é do PS. Não, este discurso é do Miguel Silva Gouveia, não é? Do discurso do PSD, e por isso é que se diz que o PSD é o partido da autonomia. Obviamente, outros madeirenses, não sendo do PSD, também defendem a autonomia, uma autonomia plena, política, também uma autonomia financeira. Uma independência. Autonomia é diferente de independência. Agora, o Miguel vê a questão da autonomia como dinheiro. E quando fala da lei das finanças autónomas, não só dinheiro, é justiça, é equidade. É, por exemplo, hoje nós temos taxas de IVA mais baixas e nós recebemos a repartição do IVA só pelo valor dessas taxas. E somos nós, madeirenses e porto-santenses, que estamos a pagar esse diferencial do IVA. Portanto, eu não peço mais dinheiro, eu peço a justiça. E a justiça deve ser, no caso do IVA, que o bolo nacional seja repartido, mas o Miguel vê com questão de dinheiro. O que é que é? Quero justiça. Mas o Miguel não compensa hoje. E qual é a justiça? É mais dinheiro para a Madeira. E eu que olho para a autonomia como... Não, é equidade, não é mais dinheiro. O que é equidade? É mais dinheiro para a Madeira. Não é mais dinheiro, é se na Madeira as taxas são mais baixas para que os bens e serviços tenham um preço equivalente ao que tem no continente, não somos nós madeirenses que temos que pagar essa insularidade. Mas esse método da captação do IVA neste momento não é aprovado. Foi aprovado pelo PSD e pelo CS. A questão foram vocês que puseram os madeirenses com esta solução da visita do Luís Montenegro e a possível visita de Pedro Nuno Santos também, não se esqueça. E não sei se Pedro Nuno Santos virá à Madeira, porque perante o desastre eleitoral que o PS teve, foi, para mim, com estupefacção que vi, que Pedro Nuno Santos disse que a culpa era do PS Madeira. Portanto, não assumiu também a derrota, que também é sua. O Partido Socialista é um só, obviamente. Desvalorizou até essa derrota. Desvalorizou a derrota, portanto, esta derrota não é minha, não tem nada a ver com a Madeira, os madeirenses que se entendam. Acreditas mesmo que o Pedro Nuno Santos não vem a... E não sei se vai. Com um candidato a primeiro-ministro, dá-se ao luxo, não vê. É que foi, na minha ótica, desagradável, com a liderança regional do Partido Socialista. Portanto, isso foi claro, todos nós vimos e ouvimos. Agora, voltando ao que interessa, o que me interessa é o futuro da Madeira e o PSD. Durante 11 meses, há o compromisso desde a primeira hora da revisão da lei das regiões autónomas. Houve o compromisso, e está aprovado no Orçamento do Estado, o PS nunca fez isso, a atualização dos preços da mão de obra e dos bens relativamente à obra do novo hospital. Isso também está assumido e Montenegro reforçou isso mesmo. Mas se há uma obra que o PS meteu lá no subsídio social de mobilidade, os 300 milhões. Não é o que o Pedro queria. O que o Pedro queria e disse era que se pagasse só o valor líquido. O Pedro Coelho, que está aqui, já votou uma proposta no Orçamento do Estado do Partido Comunista que defendia o financiamento por parte do Estado para a frota do peixe-espada preto. O meu partido votou de uma forma e eu votei de outra. Infelizmente, para mim, essa proposta do PCP não passou. Mas eu estive ao lado de uma proposta que não é do meu partido, mas que era boa para a Madeira, e ainda por cima para uma frota que tem, sobretudo, famílias do meu concelho. A linha ferry, faltava apenas fazer o contrato de concessão. A questão do meio aéreo, várias vezes pedida em anos anteriores, em vários orçamentos de Estados do Partido Socialista, foi sempre rejeitada. Em 2024 nós temos esses dados. Agora o segundo meio aéreo já vai ser financiado pelo Estado. A questão do IVA e de outras situações que foram resolvidas. A questão das pensões. Tivemos dois aumentos este ano. A questão do cumprimento para idosos. O meio aéreo vai ser financiado. Nós falamos em pensões, falamos de pessoas. E falamos também de madeirenses, não só os continentais que viram, alguns deles, aumentadas as suas pensões. Quando falamos que houve aumento para alguns profissionais da PSP, também falamos que há agentes da PSP da Madeira também que beneficiaram desse aumento. Ou seja, o país está a crescer acima da média da União Europeia, a dívida está a diminuir e há efetivamente um compromisso com a autonomia que nós não tínhamos no passado. Aliás, eu não vou exagerar se disser que este governo fez em 11 meses mais pela Madeira do que as maiorias e as geringonças fizeram pela Madeira, que dada é esta.
Pedro, pelo amor A de Deus. realidade é esta. Em 11 Tu meses, quando vais para o teu perfeito. conselho ali, A realidade é esta. quando passas O na Miguel, zona do novo hospital, o tu vês Miguel, o hospital lá de o frente. Miguel não Se sabe. aquilo lá O está, Miguel não sabe. deve-se ao governo de António O Miguel Costa. não sabe, mas lá. é que lhe Se deve hoje a a agência do Governo Regional. E hoje a região recebe parte dos fundos Mas dos jogos mas da Santa Casa. Isso Não, mas- deve-se ao governo de mas a António região não faz Costa. parte de Portugal? Se isso deve-se. Não, senhor. Não, mas os governos do teu partido. Não. Os governos do teu partido não fizeram isso. Não Era uma foi- reivindicação antiga. Nem o hospital deram. Nem o. Nem o. Um bocadinho falamos de Abril e falamos de democracia. O povo vota de uma forma, dá marias ao PSD, dá confiança ao Luís Montenegro, e tu achas que o povo não vê, tu vês uma coisa diferente, tu é que estás certo, o povo é que está errado. Mas eu não sei, não percebi como é que é essa Não, lógica do. Não, Eu queria estar a dizer porquê? que o teu Porquê? partido. Tu estavas a dizer que o António Costa, o teu Não partido. foi com o António Costa. Não, tu disseste que nos últimos 8 anos, que eu Sim. saiba, foi o governo Não fez de nada António para Costa, quem fez para Madeira. fez menos pela Madeira do que fez Claro, o- fez compromisso. a propaganda do, Claro. do- A a propaganda de Luís Montenegro. A propaganda. propaganda de Luís Montenegro em 11 meses. A realidade é que aquilo que se está feito agora é tudo retórica. E as pessoas estão a sentir no bolso. As pessoas estão a sentir no bolso aquilo que Luís Montenegro prometeu aos portugueses. Agora, quando pagarem o IRS ou Isso receberem, não é verdade. vão Isso não é verdade. aquilo que Isso não é andou a verdade. ser mentido. Isso não é verdade. pelo Isso Luís não é verdade. Montenegro. Isto é só um exemplo. Não é verdade. Vou dizer, Não é verdade. o hospital Não é verdade. Central Bem, e Universitário da Madeira, neste momento existe e é uma realidade. Não, António Costa meteu no orçamento e pagou. bem, nós tínhamos. Tu estás a falar Nós tínhamos- de uma correção bem, da mão de obra do hospital. É preciso Estás a falar de 300 milhões. ser claros nisso. Para concluir, eu estou ali Sim, a tirar tempo Sabe. ao nosso companheiro. Não, somos- Nós, do mau orçamento de 24 que herdámos, melhorámos esse orçamento. Por 2 vezes houve baixas no IRS. As pessoas hoje pagam menos IRS do que pagavam há um ano atrás. A questão dos reembolsos do IRS é que as pessoas hoje, efetivamente, têm mais dinheiro, recebem em termos líquidos mais. Mas quando fizerem a sua simulação de 24, se compararem com 23, eu já fiz no meu caso particular, que a taxa efetiva de imposto é mais baixa do que era em 2023. E mais uma, que é muito importante, que os portugueses tiveram mais dinheiro durante os meses, porque em termos líquidos todos nós recebemos um pouco mais, porque as taxas de retenção foram mais baixas, e só não baixamos mais as taxas de IRS efetivas por uma razão muito simples, porque há uma coligação negativa na Assembleia da República, PS Chega, que acha que quem ganha 1.500 euros é rico. E, portanto, como quem ganha, a classe média, quem ganha 1.500 euros é rica, não aceitaram uma redução mais cirúrgica para a classe média. Acham que vamos aos pobrezinhos, vamos às pessoas que ganham menos, vamos reduzir ainda mais, quando são pessoas que efetivamente não pagam, porque têm baixos rendimentos, depois têm deduções à coleta. Para o PS e para o Chega, fazem uma forte coligação lá na Assembleia da República, acham que 1.500 euros é demais. Um jovem hoje da Madeira que tem isenção de IMT e de imposto de selo para a aquisição da sua primeira casa, isso não é uma medida do Partido Socialista, do PSD, Muito bem, do Partido Luís Montenegro, mas o Miguel não vê isso. Mas se tivesse um filho, se tivesse um filho que comprasse uma casa agora, se calhar ia precisar menos do pai. Eu tenho 2. E se calhar Não, Luís Montenegro, o governo de Luís Montenegro, se calhar estava a ajudar mais. Se calhar estava a ajudar mais o filho do Cássio Gouveia do que o pai. Mas olha, também o pai quando pode. Não, o pai ajuda. Quem dá o que tenha mais não é obrigado. E eu dou tudo Exatamente. aqui que posso aos meus filhos. O pai de Pedro Nuno Santos também ajuda bastante, e isso não é crime em Portugal. Pois, como o Pedro Nuno Santos não tem amigos em casinos, teve que ser o pai. Mas a realidade, e com isto termino, é que os portugueses e os madeirenses estão agora a acordar. Madeira são portugueses. Estão agora a acordar para a cama de propaganda que Luís Montenegro lhes fez com o IRS. Acho que E agora com a redução não, com o IRS que vão apresentar Já este estudei ano, isso. vão perceber no seu bolso Baixou o aquilo que IRS, o Montenegro lhes andou a vender Não, durante não. o ano passado todo. Fazem coma. Os portugueses já acordaram há muito tempo. Bem, Joaquim, eu sei que fui um espectador muito atento a este debate Interessado. aceso entre Pedro Coelho e Miguel Silva Gouveia. Partimos, obviamente, do princípio, as questões sobre os líderes nacionais, como é que viu esta reaproximação entre Luís Montenegro e Miguel Albuquerque. Acredita que Pedro Nuno Santos, depois do resultado do PS Madeira, virá à região fazer campanha com Paulo Cafofo,
e, claro está, falar um pouco também sobre estes que são os principais dossiês. Quem resolveu mais pela Madeira foi o PS em 8 anos ou a Aliança Democrática em 12 meses, na 11. sua perspectiva, 11 meses. Bem, parece-me claro que Luís Montenegro teve que ceder às evidências. Todos nos lembramos que Miguel Albuquerque, em fevereiro de 2024, não teria as preferências de Luís Montenegro para umas eleições, mas a verdade é que Miguel Albuquerque sobreviveu em maio de 24 e quase que voltou às maiorias eh, agora em março de 25. E, portanto, provou a Luís Montenegro que esse afastamento que supostamente a população teria de Miguel Albuquerque não é uma realidade. E assim sendo, dá claramente a ideia que Luís Montenegro procurou aproximar-se de, de um eleitorado importante. Não nos podemos esquecer que a Madeira é o 11º ciclo eleitoral do país, elegendo 6 deputados. Todo o interior do país elege menos deputados por círculo eleitoral que a Madeira. A outra região autónoma elege menos deputados. Portanto, é um círculo eleitoral importante e é um círculo eleitoral que poderá ser significativo para um bom resultado, um melhor resultado, digamos assim, da Aliança Democrática. Até porque as sondagens indicam que poderá haver uma melhoria na votação relativamente às últimas eleições legislativas nacionais. Relativamente a Pedro Nuno Santos, Pedro Nuno Santos está com uma campanha em crescendo. Portanto, começou mal, até conseguiu sair ainda com algumas ideias de alguém que vive um bocadinho às custas do pai, mas ter pai rico não é crime, ainda bem que não. E ele respondeu bem. E a campanha do Partido Socialista tem vindo em crescendo, se calhar em contraponto a uma campanha do Partido Social Democrata que, a nível nacional, tarda em conseguir atingir aquilo que se esperava quando da marcação das eleições. E essa tem sido, se calhar, uma das surpresas que tem tido nesta campanha é sentir a campanha do PSD, mesmo a nível de debates, que tem sido na televisão, Luís Montenegro, que eu via como um bom tribuno, não tem estado avassalador, não tem estado, entendo eu, ao seu nível. Portanto, parece-me de todo justificável que quero que os líderes dos maiores partidos passem pela região. Assim como compreendo que alguns dos outros líderes não passem, porque dificilmente PCP, Bloco de Esquerda, PAN e Livre e a própria Iniciativa Liberal virão a eleger deputados no ciclo eleitoral da Madeira. Portanto, nesse sentido, é normal que guardem-se para os círculos onde podem, com mais alguma tranquilidade, eleger o seu ou os seus deputados. Relativamente à pergunta, Ruben, isto aqui à distância de vez em quando falha, a sua outra parte da pergunta Portanto, perguntava sobre os líderes. tem a ver com a questão: quem é que tem feito mais pela Madeira? Quem é que fez É mais assim, pela Madeira? Foi o motivo da discórdia, digamos da assim. discórdia, da discórdia. É assim, nós temos aqui um governo cujo programa não foi concretizado, porque terminou ao fim de 11 meses, e que acredito que venha a fazer. Aliás, o Pedro falava nessa questão. Não se concretizou o pagarmos só a parte do subsídio, mas a verdade é que as viagens tornaram-se mais baratas, há uma redução do preço da viagem, e isso portanto, que é bom para todos nós, não é? Não é o ideal, mas o ideal está em processo construtivo. Agora, o que me parece, acho que a questão do segundo meio aéreo é uma questão importante também para a região, assegurada pelo Estado, e aquilo que me parece é que poderá haver, com esta aproximação entre o Luís Montenegro e Miguel Albuquerque, uma maior sensibilidade do Luís Montenegro
para as questões regionais, para resolver as questões regionais. Agora, era importante, porque isso também implica esta questão, e eu estou curioso, espero que haja debates também na região, para saber o que é que propõe, quer o Partido Socialista, através de Manuel Kerr, quer o próprio PSD, através de Pedro Coelho, para os próximos 4 anos, porque acho que isso é significativo, como foi aqui dito já várias vezes, todos nós somos Portugal, e é importante que o Estado assuma as questões da insularidade, não é só dizer que Portugal é um dos maiores países da Europa, em termos de área territorial, terrestre e marítima, essa insularidade tem um preço e é importante que o Governo da República o assuma. Agora, entendo que esta campanha, e espero que a mesma venha a melhorar daqui para a frente, porque tem sido uma campanha um bocadinho sem sabor. Muito bem. Já um pedacinho largo para lá da hora. Agradeço a vossa presença. O debate da semana está de regresso na próxima sexta-feira com outro painel. Até lá, bom fim de semana. Bom fim de semana.